Eu sinto que a minha vida é uma mentira. Há algo estranho que eu não consigo compreender e que me diz que eu tenho vivido numa ilusão. Este foi um testemunho de um cliente que eu atendi recentemente, um cliente novo de mentoria. E depois de 3 horas de conversa, eu tentei provar-lhe porque é que ele tinha essa sensação. Porque todos nós, em algum momento da nossa vida, pusemos a questão: e se tudo aquilo que eu acredito for mentira? Será que a minha vida é também uma mentira? Então hoje no canal eu dou início a uma nova série de vídeos que o vão ajudar a si desse lado, que me acompanha todas as semanas, a sair da Matrix. Um processo de saída daquilo que é uma prisão mental, porque todos nós, de uma forma ou de outra, vivemos aprisionados. E eu acredito que numa fase em que nós estamos realmente a viver uma grande transformação da humanidade, é fundamental nós fazermos esta reflexão. A nossa vida é uma mentira. Eu vou-lhe explicar neste vídeo os pontos essenciais para você perceber se você tem vivido de facto numa ilusão ou se de facto tudo aquilo que você acredita que tem validade. Porquê que o meu cliente me disse: Luís, eu sinto que a minha vida é uma mentira? Há alguns elementos no nosso dia-a-dia, na nossa convivência, na interação com outras pessoas, que às vezes parecem estranhos. Nós sentimos que somos quase um robô. Estamos a viver em piloto automático. Temos os nossos compromissos, as nossas obrigações, nós temos as nossas responsabilidades, vamos dizendo assim, para com a empresa para a qual trabalhamos, para com a família, para com os filhos. Mas há algo estranho que parece que não bate certo. Há algo que parece que não está conectado com aquilo que nós sentimos que é verdade. E eu sei que esta sensação que este meu cliente teve é uma sensação muito comum, porque eu próprio tive precisamente a mesma sensação em 2013. Para quem conhece a minha história, vocês sabem que em 2013 eu tinha uma vida que aparentemente era perfeita, mas eu não me sentia feliz. E depois de um acontecimento que inclusive eu já partilhei aqui no canal, há um momento de expansão de consciência muito grande, em que eu conheço uma família que financeiramente era muito pobre, portanto que não tinha grandes recursos, e que me mostrou o verdadeiro senso, o verdadeiro sentido, o verdadeiro espírito do que era ser feliz. E para mim, na altura, eu achei que aquilo não fazia sentido nenhum. Então eu, que tinha uma vida financeira extremamente confortável, vivia numa belíssima casa, numa das praias mais bonitas do Nordeste brasileiro, eu não me sentia feliz. E uma pessoa que não tinha nada, ou seja, uma família que não tinha recursos que eu considerava serem fundamentais para termos uma vida estável, eram plenamente felizes. E isso foi algo que me perturbou bastante. Então eu entrei num caminho de autoconhecimento muito grande, caminho esse que muitos de vocês também já conhecem, através do Ser Feliz é Possível. Portanto, o material do Ser Feliz é Possível é exatamente o processo que eu passei nessa etapa. E de facto cheguei a uma conclusão. Tudo aquilo em que eu acreditava e a pessoa que eu me tinha tornado era muito baseada em mentira. Ou seja, aquilo que eu achava que era certo, que era correto, que eu devia ambicionar na minha vida, era baseado em conceitos que, no fundo, eram um condicionamento mental, que me condicionaram mentalmente a viver de uma determinada forma. Forma essa que me trouxe até um caminho de vazio, de instabilidade. E se você, nesta fase da sua vida, sente exatamente o mesmo, que está a faltar qualquer coisa, você não consegue explicar o que é, você apenas tem a percepção de que há algo que está errado. Então, provavelmente, você criou tudo aquilo que é o seu sistema de crenças e paradigmas baseados, muitas vezes, em mentiras. Nós vivemos uma era, a era da informação, e especialmente a questão das redes sociais, que é bastante perigosa. No sentido em que as pessoas assumem, e isto é uma declaração bastante importante que você pense, não é porque uma publicação de uma notícia, por exemplo, no Facebook, tem 1 milhão de curtidas, que torna essa notícia verdade. Mas nós vivemos numa era que está tanta coisa a acontecer em simultâneo que não temos tempo sequer para refletir e para validar aquela informação. Então assumimos que aquilo é uma verdade. E começamos a viver condicionados sobre essa verdade que é distorcida e muitas vezes é uma mentira pura. Ok? Este ano de 2021 eu tenho vivido, sobretudo, uma fase de redescoberta. Uma fase em que eu tenho tentado validar tudo aquilo que eu sabia, tudo aquilo que eu acreditava e indo à fonte, tentando pesquisar, será que isto é de facto verdade? Ou será que isto é uma informação que já foi de alguma forma manipulada e que me leva a viver condicionado segundo a mesma?
E posso-vos dizer que fiquei extremamente surpreso de saber que algumas coisas que eu achava que eram verdades absolutas eram puras mentiras. E numa era em que nós, por exemplo, vivemos... Eu fiz uma publicação no Instagram há alguns dias de uma fotografia minha e da Maria José que teve uma reação, um impacto muito, muito grande na comunidade. Não aquela fotografia do momento feliz, não aquela fotografia de uma viagem inesquecível, em frente a um carro de luxo, vestindo marcas de grife, não. Uma publicação normal, do momento em que nós estávamos os dois numa celebração e que um paparazzi, como eu costumo dizer, nos apanhou, ok? E uma expressão normal, uma expressão real. E nós o que vemos nas redes sociais são vidas totalmente distorcidas. Aquilo que nós vemos a acontecer, nomeadamente na vida dos famosos, não corresponde minimamente à verdade da vida deles. É apenas uma vida com maquiagem. Um personagem que eles assumem e que de alguma forma leva a que seja criada uma imagem sobre eles, ou uma opinião sobre eles, totalmente distorcida daquilo que é a vida real. Porque eu posso-vos dizer, não é porque alguém é multimilionário, ou multibilionário, ou um famoso, ou alguém que é influenciador, que tem uma vida muito especial. A vida não é só festas, a vida não é só sorrisos, a vida não é só alegria, a vida não é só felicidade. Nós temos momentos menos bons, nós temos momentos em que vamos abaixo, temos momentos em que nos questionamos de tudo, temos momentos em que enfrentamos desafios, enfrentamos problemas, temos responsabilidades, temos dias em que não conseguimos dormir à noite com as preocupações do dia-a-dia. E isso é que é a vida real. E eu no texto dizia precisamente isso. E mesmo em relação ao casamento. Um casamento não é uma relação 100% perfeita. Tem os seus momentos de altos e baixos. E muitas pessoas acham que o sucesso de um casamento, por exemplo, que é medido pela quantidade de momentos felizes. Eu acho que o casamento não pode ser medido, por exemplo, pela quantidade de momentos felizes, mas pela quantidade de momentos superados, de desafios superados. Em que o casal, no momento menos bom, conseguiu estar unido, conseguiu estar focado e enfrentar os desafios e superá-los. Ok? E na nossa vida é exatamente isso. E vamos aqui pensar sobre o que é que origina nós vivermos neste conceito distorcido da realidade, na Matrix. Sobretudo, aquilo que acontece nos primeiros 12 anos de vida. Uma criança, normalmente quando está na sua fase de evolução e na fase de formação de personalidade, tem um hábito extremamente comum e que é inato em todos nós, que é tentar replicar aquilo que vê a acontecer à sua volta. Ou seja, nós temos alguns modelos, pessoas que nós temos como referência, ainda que seja uma referência inconsciente, um pai, um irmão, um professor, um amigo, um pai de um amigo, um tio, um familiar, um avô, não importa. Nós temos pessoas que são peças-chave na nossa infância. E nós, mesmo que de forma inconsciente, nós tentamos fazer quase uma mímica, ou seja, replicar exatamente o comportamento dessas pessoas. Então, quando nós chegamos, por exemplo, aos 12 anos de idade, sensivelmente, nós somos um somatório daquilo que é o comportamento, a maneira de pensar, a maneira de agir das pessoas com quem mais convivemos. As pessoas que nós achamos que são referências, ok? Os nossos modelos de personalidade, os nossos modelos comportamentais. Mas muitas vezes essas mesmas pessoas estão a agir baseados em mentiras, naquilo que lhes foi dito e não aquilo que elas validaram. Então, o que é que nós podemos concluir? Quando nós chegamos a adultos, porque é que, por exemplo, e isto acontece muito nos Estados Unidos em relação a testemunhos, porque é que uma criança se, de alguma forma, encaminha para uma jornada para ser polícia ou policial, porque é que isso acontece? Porque a família, toda ela, tem algum tipo de envolvimento com a polícia. O avô era polícia, o pai era polícia, os tios são polícias e, no fundo, ela acaba por replicar esse comportamento, independentemente de ser uma coisa que o vai fazer feliz enquanto adulto. Ok? E nós vemos isto acontecer, por exemplo, com a parte médica. Nós vemos muitas pessoas que são médicas porque os seus pais eram médicos, os avós eram médicos. Ou seja, uma maneira de manter a herança familiar. Mas nem sempre isso lhes traz um preenchimento. Ou seja, não vivem vidas plenas, vivem vidas vazias. Fazem algo que não gostam. No meu caso, por exemplo, aquilo que era a minha tendência inicial era seguir a área da saúde. A minha mãe é bióloga, o meu pai foi contador, portanto, neste momento os dois já aposentados ou reformados, e eu achei que a biologia ou a área da saúde que era uma área que era apta para mim, que era o indicado para mim. Até porque era uma área bem reconhecida, ou médico ou enfermeiro, por exemplo. E hoje eu dou graças a Deus de não ter seguido essa área, que eu seria muito infeliz. Mas foi um momento, uma exceção, vamos dizer assim. Foi um momento em que eu desviei da minha trajetória. Porque se eu tivesse, de alguma forma, replicado o comportamento das pessoas que eu tinha como referência de sucesso, eu tinha conseguido atingir um pico, provavelmente, financeiro extremamente interessante, mas sentia-me muito vazio por dentro.
Então, provavelmente, as coisas que você faz hoje em dia, que faz em piloto automático, que não questiona, que faz sem pensar, são coisas que provavelmente são baseadas nesse modelo de referência, das pessoas que eram importantes para si enquanto criança. Ok? E hoje pode ser, por exemplo, enquanto adultos, você pode ter referência de um empresário de sucesso, de um amigo que conheceu e quer replicar, mesmo que de forma inconsciente, aquilo que acontece. Mas há aqui algo extremamente importante e grave, no fundo, que nós precisamos relevar, que tem a ver precisamente com esta era da informação, e especialmente as redes sociais, que eu acho que é aí que nós realmente começamos a desviar a trajetória. É muito fácil nós sermos manipulados pelas redes sociais. Por órgãos de comunicação social, por governos, etc. Nós sermos condicionados é a coisa mais simples que existe. Basta, por exemplo, alguém mal intencionado ou com um objetivo maior, por exemplo, de capitalização, de ganho de dinheiro, começar a lançar notícias falsas, de publicitar essas notícias ou lançar boatos, como nós costumamos dizer, e começamos a ver muita interação social com aquelas publicações. E, mais uma vez, começamos a pensar, se 1 milhão de pessoas curtiu esta publicação, se esta publicação tem 10 mil comentários e toda a gente está a validar aquilo que se diz, então é porque é verdade. E mesmo que de forma inconsciente eu comece a viver de acordo com essa informação distorcida da realidade. Ou uma informação fabricada. E isso é extremamente preocupante. Por isso é que eu digo, quando eu vejo algo numa rede social que de alguma forma tem um impacto em mim, nomeadamente um impacto emocional, eu tento sempre ir à raiz do problema. Será que isto é de facto verdade? Porque há uma coisa que eu aprendi, especialmente em 2021. Eu não engulo, vamos dizer assim, utilizar esta expressão, comida pronta. Ou seja, as coisas que me são entregues já fabricadas, portanto já prontas a consumir, nomeadamente a informação e os meios de comunicação social, eu não acredito, não é questão de estar aqui a questionar tudo aquilo que existe, não se trata disso. Mas quando algo não parece ser verdade, ainda que toda a gente diga que é verdade, eu normalmente vou pesquisar e descubro que de facto não é verdade. E mesmo agora nesta questão da pandemia, nesta questão de tudo o que envolve todo este problema que nós estamos a passar a nível mundial, muita coisa que no fundo é oficial não tem qualquer sustentação ou validade, inclusive é científica. Ok? Portanto, eu acho que neste momento da sua vida você deve fazer a pergunta: será que aquilo que eu vivo, aquilo que eu acredito, aquilo que eu faço todos os dias, será que é verdade? Ou será que é baseado numa mentira ou numa falsa verdade? Numa realidade distorcida? Porque nós sabemos que existem sempre aqui interesses muito grandes em relação ao controle da população, nomeadamente a parte de consumo. Se nós acharmos, por exemplo, que umas sapatilhas de uma determinada marca, um ténis de uma determinada marca, que vai trazer um benefício incrível social, que de repente vamos começar a ser populares, que vamos ser mais aceitos em alguns sítios e etc., nós vamos sentir vontade de comprar esse ténis. E, na verdade, esse ténis é um ténis igual a qualquer outro. Pode trazer alguma tecnologia, de conforto e tudo isso, mas nós hoje vivemos numas regras e numa era de marketing, ou seja, de informações que nos fazem crer que aquilo é algo que não é. Ok? E eu voltei às origens. Confesso-vos que este ano eu voltei às origens. Voltei a conectar-me com a natureza, voltei a conectar-me com as pessoas, a conviver com as pessoas, a ter momentos enriquecedores fora do mundo online. E isso fez toda a diferença na minha vida. E descobri, de facto, que muita coisa que eu considerava ser uma verdade absoluta não era verdade. Ok? Então, muito cuidado, realmente, com este condicionamento mental, com muitas coisas que nós vemos, mesmo vídeos que vemos aqui no YouTube, que vemos no TikTok, etc., de informações que supostamente são verídicas e que não têm validade nenhuma. E, portanto, não é o meu papel, nem é de forma nenhuma o meu objetivo aqui colocar-lhe dúvidas na sua mente, de maneira nenhuma, mas sim de você validar e de realmente sentir que tem uma vida real. Uma vida que não seja condicionada, uma vida que não seja uma ilusão. Que você faça as coisas que gosta, que lhe dão prazer, mas faça com intenção, porque realmente é aquilo que você quer. Não o condicionamento mental que você teve, especialmente durante a infância, mas aquilo que você, enquanto adulto, consciente, co-criador da sua própria realidade, sente que é verdade. Ok? E, portanto, mais uma vez, nós voltamos aqui ao princípio. Não é porque muita gente conta uma mentira que isso se torna uma verdade. E nós hoje achamos que realmente a popularidade nas publicações, a quantidade de interações, de likes, de comentários, de visualizações, é que tem aqui a referência do que é e não real. Aliás, eu acho que isto é realmente preocupante. Nós realmente temos que pensar em de que forma eu estou a ser controlado, manipulado por alguma coisa ou por alguém.
E nós hoje temos as inteligências artificiais, os algoritmos das plataformas, que nos fazem precisamente isso. Nós entramos em qualquer rede social e mesmo perfis que a gente não segue ou que não acompanha, nós vamos sendo condicionados conforme o nosso comportamento. Aliás, não é difícil. Você pesquisa, por exemplo, um sofá. Está a pensar em comprar um sofá para a sua casa e de repente só aparecem anúncios de um sofá. Okay? E depois tem a ver com a linguagem de marketing. Não é nada estranho e é muito curioso que hoje em dia as equipes de marketing das empresas muitas vezes tenham a ver com psicologia, portanto tem psicólogos lá dentro, e sociólogos, portanto pessoas que analisam o comportamento social, precisamente para que você compre o produto daquela empresa. Ok? E eu cheguei a uma altura em que a publicidade para mim é uma coisa que me fere. Porque sinto realmente que há alguém, neste caso uma equipe de marketing, que está a tentar condicionar o meu comportamento a achar que eu preciso daquilo que na verdade eu não preciso. Então, no fundo, nós hoje, o tipo de vida ideal que temos para o nosso futuro e que formatamos para o nosso futuro, muitas das coisas que nós queremos são baseadas em falsas necessidades que alguém criou para nós. Então, como vocês compreendem, este vídeo não é um vídeo, portanto, de técnicas, não é um vídeo muito específico, mas é um vídeo de reflexão sobre tudo. Porque eu acredito que de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, nós vivemos todos uma mentira. Aquilo que no fundo nós vemos como uma sociedade, como uma realidade, é extremamente condicionada. E cabe-nos a nós, se nós realmente queremos viver uma vida plena, uma vida feliz, uma vida equilibrada, nós questionarmos essas verdades. Será que é uma equipe que está por trás de uma empresa que está a tentar condicionar o meu comportamento para que eu compre, por exemplo, os produtos deles? Porque nós vivemos vidas que, praticamente, grande parte da sociedade trabalha todo o mês para pagar contas, ok? Para pagar as contas de consumo de muitas coisas que, na verdade, não têm qualquer tipo de sentido. E há uma expressão que normalmente se utiliza, foi atribuída ao Will Smith, algo do género, eu não sei se foi exatamente ele que disse isso ou não. Nós passamos a vida a querer comprar coisas para chamar a atenção ou para agradar a pessoas que no fundo não nos interessam nada, que nem gostamos muitas vezes. É aquela velha história, eu quero ter um carro novo para que seja valorizado ou que seja, entre aspas, invejado pelo meu vizinho. Porque o meu vizinho comprou e também tenho que mostrar que tem capacidade. E as pessoas endividam-se, entram realmente em vidas totalmente baseadas em dívidas, os cartões de crédito e tudo isso, precisamente porque querem mostrar à sociedade uma coisa que na verdade não são. Porquê? Porque nós estamos muito preocupados com a opinião dos outros. E isso é o maior problema. Nós vivemos extremamente condicionados precisamente porque tentamos a validação social. E eu pergunto, e a sua própria validação? Aquilo que realmente o faz feliz? Porquê é que você não faz exatamente isso? Porquê é que a sua vida não é aquilo que você quer, independentemente da opinião dos outros? E foi isso que eu disse ao meu cliente. Porquê é que você tem a sua vida estruturada dessa forma, uma vida bastante complexa, dita normal, vamos dizer assim, pelas outras pessoas, mas que não o faz feliz? A quem é que você está a tentar provar alguma coisa? A única pessoa a quem você precisa de provar alguma coisa é a si mesmo. Então, eu acho que nós temos que chegar a uma altura na nossa vida em que temos que saber fazer uma seleção, uma triagem. O que é válido, o que é que não é válido? O que é que de facto é verdade e o que é que é uma distorção da realidade, uma ilusão que me estão a tentar vender, não é? E eu acho que isto faz todo sentido. Nesta fase em que estamos a terminar praticamente o ano 2021 e que passamos por tantas informações, por tanto material que nos foi de alguma forma introduzido no nosso dia-a-dia pelos canais de comunicação social, jornais, revistas, televisão, internet, etc. Nós precisamos realmente de parar, de pôr os pés no chão e dizer, mas afinal o que é verdade? Eu vou continuar a viver condicionado por tudo aquilo que os outros dizem, por tudo aquilo que as pessoas supostamente acham que é verdade, pela popularidade que tem nas redes sociais, ou aquilo que realmente me faz feliz. Porque, meus amigos, nós, em muitos sentidos na vida, nós estamos a evoluir, ok? Estamos a crescer enquanto humanidade. Mas em muitos outros sentidos nós estamos a retroceder, a regredir. Não estamos a evoluir. Nós estamos a perder, de facto, a essência daquilo que nos torna humanos. Nós fazemos as coisas cada vez mais automatizadas. E não temos explicação, apenas porque vemos a maioria fazer. E não é porque a maioria faz que isso significa que é uma coisa importante ou uma coisa válida. Mais uma vez, eu prefiro ser diferente da maioria e viver uma vida plenamente feliz, uma vida onde eu realmente acordo todos os dias com um sorriso, onde me deito todos os dias com uma consciência tranquila, do que estar a viver uma vida padronizada apenas para corresponder às expectativas daquilo que a sociedade diz que é bom ou mau para mim. Eu acho que hoje em dia compreendo, finalmente,
que as pessoas podem não ter grandes recursos financeiros e ter uma vida muito mais rica do que pessoas multimilionárias, que não têm saúde, que não têm sossego. Eu não estou a negar a questão do dinheiro, a questão da importância das coisas materiais, de forma alguma. Mas essa questão de nós vivermos tão apegados às coisas e pouco apegados, por exemplo, às pessoas, isso é uma distorção da realidade. E eu acho que chegou o momento de nós realmente pararmos para pensar: será que não é o momento de mudar o rumo? De tentar validar tudo aquilo que acontece? E é precisamente pensando em tudo isto e a necessidade, no fundo, de eu entregar esta mensagem e daquilo que é a minha missão, que eu estou a preparar uma surpresa muito especial no mês de dezembro. Portanto, fiquem atentos às publicações no canal e às publicações nas minhas redes sociais, que vem aí novidade muito, muito, muito boa. Ok? Algo que vai mudar radicalmente a sua vida. Está a mudar a minha vida e eu neste momento é que estou a produzir esse conteúdo e vai mudar a sua vida também. Portanto, vamos iniciar agora então com este vídeo um processo de saída da Matrix, onde nós vamos realmente aos poucos libertar a nossa mente de alguns conceitos e preconceitos que existem e realmente buscarmos aquilo que é o nosso alinhamento. O alinhamento com a nossa própria essência e o alinhamento com a vida que realmente nos faz feliz. Não a vida que os outros dizem que é feliz para nós, ou que significa felicidade para nós, mas aquilo que nós realmente queremos. Então eu espero o seu feedback aqui nos comentários. O que é que você achou desta reflexão? Será que tem vivido uma mentira nestes anos todos? Ou será que tudo aquilo que você faz no seu dia-a-dia, que compõe a sua vida, será que é realmente verdadeiro? Partilhe a sua experiência nos comentários, é sempre extremamente importante para mim. Se gostou deste vídeo e ainda não é inscrito no canal, convido a juntar-se a mim. Trarei sempre os melhores conteúdos para você conseguir co-criar a vida dos seus sonhos. E não se esqueça, ative sempre o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo. Convido também para se juntar a mim nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok. A minha gratidão pela sua audiência. Volto para a semana com mais um vídeo. Tenha uma fantástica semana. Um forte abraço.